Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal da Escola Pequenas Empresas, a EPE, o saber para crescer o seu negócio. E hoje eu estou iniciando a live 1 de uma série muito especial que eu, junto com um parceiro de negócios, preparamos para vocês. Sim, hoje nós vamos iniciar então a série Gestão Empresarial. Serão três lives, sempre às sextas-feiras, iniciando hoje. Então hoje, dia 27 de maio, depois nós vamos ter dia 3 de junho e no dia 10 de junho, sempre às 13 horas, três lives dessa série Gestão Empresarial. E essa série eu estou fazendo em conjunto com o Wagner Trindade, da W Trindade Contabilidade e Assessoria Empresarial, um parceiro de negócios que a gente sempre trabalha juntos. E nós estamos aí trabalhando em cima de temas, relacionados às empresas, às pequenas e médias empresas. Bom, como o Wagner já apareceu por aqui, já vou segui-lo. Wagner, já te mandei aí a solicitação para entrar na live, porque afinal de contas essa é uma live em conjunto, então eu já preciso tê-lo aqui comigo, para que a gente possa iniciar aí no nosso assunto. Hoje, enquanto ele entra, o tema da nossa live é um dos temas mais solicitados por vocês aqui, viu, gente? Como fazer fluxo de caixa. Então hoje nós vamos tratar disso. Oi, Wagner! Olá, Érica. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Boa ótimo. tarde. Tudo ótimo. Que bom, eu tava aqui. Tirando o frio, de casaco. Olha, eu que sou calorento, hein? Gente, pro Wagner tá de casaco porque tá nevando, eu tô achando, hein? Tudo bem, Érica? Fala mesmo. O bicho tem que estar pegando. Ô, Wagner, eu tava aqui iniciando, contando que é uma série sobre gestão empresarial, 3 lives às sextas-feiras. Essa é a primeira. E hoje o tema que muita gente me pede. E aí eu queria saber também se isso também é uma demanda aí dentro da W Trindade, se também há uma demanda aí dos seus clientes para o entendimento de um fluxo de caixa eficiente. Tem aí? Ô, Érica, só não tem, mas é algo que a gente enxerga muito no dia a dia, a necessidade de se ter, Então, é comum a gente encontrar situações, na W Trindade, de clientes que estão tendo dificuldade de fluxo de caixa, E isso se passa justamente pelo fato de não ter controle de fluxo de caixa. Aqui. Vamos então, assim, para a sua audiência me conhecer e para a minha audiência te conhecer, vamos fazer o seguinte: apresenta a W Trindade para o pessoal, depois eu apresento a Escola Pequenas Empresas. Beleza. A W Trindade, nós somos a W Trindade Contabilidade e Assessoria Empresarial, Estamos localizados em Belo Horizonte. Nós atuamos na área de contabilidade e assessoria, para pequenas e médias empresas de nível Brasil, em algumas situações, E nós aqui também, além da parte contábil, nós trabalhamos com planejamento tributário, recuperação de impostos e também com gestão financeira, que apesar de não ser a W Trindade que faz, é a Retaguarda, é uma empresa do nosso grupo, que trabalha com BPO financeiro e com consultoria. Deu uma travada aqui para mim. Não sei se foi o meu ou se foi o dele. Pessoal que está assistindo, coloca aqui para mim se deu a travada. Vocês estão me ouvindo ou se deu a travada só para ele? Comenta aí, para eu saber se é o meu ou se é o dele. Vamos ver se volta. Volta. O dele, A Manuela falou que é o dele. Wagner, então, deu uma travada aí na sua internet. Opa, ele caiu. Vou esperar ele entrar de volta. Vou mandar o convite. Ótimo. Obrigada, Manuela, por me avisar que você está me ouvindo. O dele que caiu. Vou mandar o convite dele de novo. Enquanto ele entra, então eu vou fazer a apresentação aqui. Voltou. Vou fazer a apresentação também da Escola Pequenas Empresas. Voltou. O seu caiu. Eu caí? Achei que você tinha caído. Era o seu. Mas então, estava falando da Retaguarda. Isso, A Retaguarda é uma empresa de BPO financeiro, que é a terceirização das operações financeiras
e também de consultoria financeira. Muito bom. Então é isso, pessoal. A W Trindade está aí para todo mundo que tiver essa demanda, tanto contábil. E aliás, ele falou dessa questão de recuperação de impostos. A nossa live, o segundo tema da nossa live, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de impostos, que também é um tema muito importante nessa parte Claro. de gestão dos negócios. E aí, na live da semana que vem, nós vamos falar sobre esse assunto. Então, estejam presentes também. E aí, então, brevemente falando, a Escola Pequenas Empresas, ela é um centro de educação aqui no qual eu simplifico a gestão de negócios para também donos de pequenas empresas. Então, eu faço toda essa parte de consultoria de entendimento do que é a administração de um negócio, montagem do plano de negócios, e todas as etapas que a gente, né, precisa ter esse entendimento, começando no empreendedor, na pessoa, partindo do indivíduo para a empresa, e para que realmente os pequenos negócios, né, possam crescer e ter esse crescimento contínuo, essa melhoria contínua aí. Então, eu falo sempre que o papel da Escola Pequenas Empresas é transformar vidas a partir do empreendedorismo, porque eu sou agora uma defensora nata do empreendedorismo, né, Wagner? Então, Perfeito. e aí E eu sou um aluno e parceiro, né? Que você está aqui com a gente já há muito tempo. Isso mesmo. E aí a gente é um parceiro, tá falando, um parceiro de negócios, a gente está sempre trabalhando aí em parceria. Bom, então é isso. É importante, pessoal, vocês clicarem no coraçãozinho e também compartilhar essa live com outros empreendedores, tá? Principalmente, depois a gente conseguir deixar gravado aqui, vocês compartilharem, comentarem, para ajudar a gente, a nossa mensagem a chegar a mais e mais empreendedores, porque o nosso papel aqui é nessa parte de educação mesmo, né? Do entendimento do negócio. Então, vamos falar do nosso assunto hoje, Wagner. Primeiro, se a gente pudesse falar assim de uma forma breve, porque depois nós vamos passar passo a passo aqui de como fazer o fluxo de caixa e tal, mas se a gente pudesse falar de uma forma breve, se você pudesse sintetizar, você falaria que o fluxo de caixa, assim, em uma frase, você falaria o que é o fluxo de caixa de uma empresa? Em resumo, né, Érica, seria o fluxo do dinheiro na sua empresa, né? O que entra, o que sai, quando entra, quando sai, quanto entra e quanto sai, né? Então, assim, se o seu fluxo de caixa está negativo, você está consumindo o seu caixa. Se está positivo, está sobrando dinheiro. Então, é você entender para onde está indo o dinheiro da sua empresa. É muito comum as pessoas, né, que não têm controle financeiro falar assim, para onde foi o meu dinheiro? Né? O fluxo de caixa pode te ajudar com isso. Em resumo. Em resumo, resumo que nós vamos começar a destrinchar aqui, em resumo. Claro. Eu falo assim, eu gosto de falar que o fluxo de caixa é um panorama da saúde da empresa, vamos falar assim. Se a gente pensa, se eu fizesse uma metáfora, o que você acha? Se eu fizer uma metáfora e falar assim, que seria tipo um raio-x, quando você pega um... Será que combina essa metáfora? Se eu pegasse um raio-x, uma foto, assim, né? Um raio-x. É uma foto do seu fluxo financeiro. Você pegar no corpo humano, a gente vai fazer um raio-x, aí nós vamos fazer um raio-x assim, nós vamos ver como se assim, o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem no seu corpo. Sim. Aí você pega o fluxo de caixa e você consegue ter um raio-x mesmo, um panorama da saúde financeira do seu negócio. Sim, o que traduzindo vamos dizer assim, para o financeiro, seria você entender o seu ciclo financeiro. Né? Então, quanto que entra, quanto que sai, quando que entra, quanto que sai, o que entra, o que sai. Né? Então, é uma ferramenta, né, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Né? Isso pode ser feito de forma simples, com certeza. Ele é mais simples do que parece. Agora, uma coisa, pelas suas experiências aí também, com os clientes, né, porque a W Trindade tem muitos anos que está no mercado, atende tem muito tempo clientes. Me conta aqui, porque eu fico vendo assim também pelas pessoas que eu atendo, sabe? Os meus clientes aqui, dentro das consultorias, dos cursos e tudo, e nessa parte de educação. Me conta aqui, você acha que normalmente a empresa que é desorganizada e descontrolada financeiramente é porque, na verdade, o dono, o empreendedor lá na vida pessoal dele também é todo desorganizado?
Quem é organizado na vida pessoal não é desorganizado na empresa. Você pode ter certeza. A gente pode até achar pessoas que são organizadas na vida pessoal e na empresa dá uma patinada, né, tem um pouco de descontrole, mas essa pessoa geralmente ela sente a necessidade de ter o controle. Agora, quem é avacalhado nos dois lugares. E esse é um ponto importante, né? O primeiro passo para você ter um controle de fluxo de caixa é a organização. É a organização. Então, é tipo como que fosse um reflexo também, né? Do pessoal lá. Eu vejo muito isso. Se a pessoa Sim. já é desorganizada na vida pessoal dela, na casa e tal, as chances do negócio dela ser bagunçado são grandes. Sim, e isso, Érica, chega, o resultado, nem sempre, né? A gente não pode também generalizar isso, né? Mas eu vejo muitos casos que eu gosto de falar uma frase, que é o empresário rico e a empresa pobre. Né? O empresário é tão descontrolado que ele acha lá que está tendo faturamento, que aquilo ali é lucro, ele pega dinheiro, compra carrão, compra casa, na hora que assusta a empresa não tem dinheiro mais para pagar funcionário, pagar impostos. E tinha que ser o inverso. Começa a ir pro buraco. E tinha que ser o inverso. Primeiro empresa rica. E tinha que ser o inverso. Primeiro empresa rica para depois empresário rico, né? Depois empresário rico. Isso é reflexo, né? Planejamento. Isso. Bom, mas então agora, se a gente fosse, vamos fazer assim, um passo a passo, Wagner, que eu acho que para falar de uma forma bem didática, fazer fluxo de caixa. Então, a gente já falou aí o que é o fluxo de caixa, já deu para entender a questão da importância dele, porque empresa que não, né, que não tem esse controle quebra, falha, fecha. Então, só daí já tá muito clara a importância. Mas se a gente for pensar passo a passo, vamos pensar o seguinte: a pessoa está lá, então, desorganizada na vida pessoal, mas ela agora ela vai mudar, ela vai se organizar, vai organizar a empresa dela. E aí, se a gente. E a primeira ferramenta que ela vai ter que ter nessa questão de financeiro, né, desse controle financeiro, é o fluxo de caixa. Então, vamos pensar: o primeiro passo, eu estou lá com a minha empresa já operando, vamos partir do pressuposto que a empresa já existe, que a empresa está operando, que ela já está funcionando. E aí, o empresário falou: não, agora eu resolvo essa situação, vou resolver esse fluxo de caixa aqui. Se eu falar assim, eu acho que o primeiro passo vai ser ele fazer fazer um panorama mesmo, assim, um raio-x de como que está aquele saldo daquela empresa. Como que a pessoa pode pegar esse primeiro passo e falar assim, pô, eu quero saber como é que eu tô, como é que ela pode fazer na prática para saber quanto que tem a empresa dela? O que você diria? Claro, eu acho assim, né, que o primeiro passo, né, para se implantar um fluxo de caixa, o primeiro passo mesmo é ter vontade de fazer o fluxo de caixa, né? De ter controle financeiro, na verdade. E o segundo passo é ter disciplina. É ter disciplina, de entender que isso é algo importante, que é algo que não pode ser adiado, que não pode ser deixado de lado. É muito comum, isso é muito comum, o empresário às vezes está focado somente no core business. Né? O empresário está interessado apenas em vender, em faturar mais e esquece do coração da empresa, né? Do combustível da empresa, vamos dizer assim, né? Porque eu diria que o dinheiro é o combustível, sem dinheiro é o oxigênio da empresa. Se falta dinheiro, como é que a empresa continua, né? Fica difícil. Então, passando essa etapa, né? O primeiro passo... É um pré-requisito, né? Tipo. Sim, o primeiro passo, tá? Realmente, né, assim, até para montar um fluxo de caixa é você ter seu saldo, né? Você ter seu saldo, o que eu tenho de dinheiro? Então você vai ver suas aplicações, se tiverem, saldo em caixa, né, em dinheiro, saldo em banco, e colocar isso dentro do seu, de uma planilha de Excel, né, ou então de um sistema. Planilha de Excel é um pouco frágil, mas e hoje em dia, para iniciar, às vezes atende, né, dependendo do tamanho do negócio, né? Wagner, para quem mexe com produto? Não entraria o estoque, não. Para fluxo de caixa não entraria o estoque. Tá? O fluxo de caixa basicamente é movimentação financeira. Tá? O fluxo de caixa ele pode ser o realizado ou o projetado. Tá? O realizado é você realmente tirar uma foto do que aconteceu. Tá? Então você tem um saldo, vamos supor, de R$1.000. Você recebeu 10 mil.
gastou 8, você vai ter um saldo lá embaixo de 3. É isso? Começou com 1.000? Não, Ou me acho que você perdi tinha aqui falado no... 10, 8, vai ficar com 2. 10, 8, 18. Bom, me confundi. Vamos de novo. Você tinha 1.000 de saldo, entrou 10, você tem 11. Você pagou 8, sobrou 3. Então você gerou um fluxo de caixa negativo, Mas deixa eu te positivo, fazer uma pergunta, né? então, você está falando. Aí você falou, então. Então vamos lá, vamos pegar vamos iniciar, então vamos pegar o saldo que você tem primeiro. Você está começando, se você Sim. tivesse do zero, você vai pegar o seu saldo. Aí você vai lá na conta. Calma aí. Aí aqui agora eu até voltar um pouquinho, porque tem um problema aqui, que eu vejo também. Né? Aí o empresário falou, não, agora eu vou organizar isso, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Como as contas, às vezes, são tudo misturadas, pessoais e da empresa, aí o que faz? Se não tiver conta da empresa, a primeira coisa, corre lá e tem que ter a conta da empresa, né? Sim, a primeira coisa é o seguinte, né, Érica? Vamos assim, vamos primeiro organizar a empresa, tá? Não adianta estar com o financeiro bagunçado e querer controlar. Então, o primeiro passo, o que é? Separar as contas pessoais das contas da empresa. E separar as contas da empresa das contas pessoais. Realmente ter essa separação. São realmente pessoas diferentes, né? Não se pode misturar o que é de um e o que é de outro. Inclusive, é muito recomendável que o sócio ele tenha um salário fixo, tá? Por mais que ele vai fazer retiradas, essas retiradas elas serão feitas com base no resultado que a empresa está entregando, né? E não conforme a disponibilidade de caixa. Tá. Tá? Ele vai lá e o primeiro passo é esse. Aí né? Aí ele vai falar assim, pô, tá bom, então suponhamos que ele... Pode ser que tem gente que tem essa conta já separada, tem gente que não tem. Beleza, separou. Quem não tinha essa separação, vai falar, a minha empresa não tem dinheiro nenhum, porque dava tudo no meu pessoal. Aí ele vai ter um problema, né? Tá tudo no pessoal. Aí o que eu tenho para pagar daqui para frente? Ele vai ter que colocar esse dinheiro na empresa, concorda? Entendi. Aí Se ele não tiver valores a receber, vai ter que fazer uma análise da situação da empresa, tá? Então, realmente, assim, primeira coisa é organizar a casa, tá? Catalogar o que você tem de despesas fixas, tá? Catalogar o que você tem de despesas fixas é muito importante. Ia ser como se fosse a segunda etapa mesmo, né? Você pensar o que é receita e o que é despesa da sua empresa. Sim. E como terceiro passo, até colocar isso em categoria. Aí vou falar, como separar, aí pensando até em termos contábil e que ajuda, né, aí a questão da contabilidade, o que é receita e o que é despesa e como isso pode ficar bem claro no entendimento se você pegou o saldo, viu o que você tem, agora você vai dividir receita e despesa. Vamos separar isso, até em termos contábil mesmo, aí como que faz isso? Claro, o primeiro passo é você, isso aí até do ponto de vista gerencial é muito importante, é você dar nome para o que está acontecendo, né? Então, vamos supor, se a sua empresa ela vende mercadorias diferentes, né? Isso deveria ser classificado de acordo com essa venda, né? Se ela presta algumas consultorias diferentes, por exemplo, o caso da W Trindade, nós temos a contabilidade mensal, né? Mas agora está na época do imposto de renda, então isso pode ser classificado a receita, né, com essa prestação de serviço de forma separada, mas ela deve ser classificada no grupo de receitas, tá? Então, receitas, você está lá na primeira linha. Primeira linha, na verdade, é o saldo que você perguntou primeiro, né, Érica? Isso. O que a empresa tem de disponibilidades, né? Então, na primeira linha, você coloca o saldo, na segunda linha, as receitas. Você tem caixa, o din-din que você tem em caixa, você coloca lá. Se for negativo, Isso. coloca negativo. Se estiver devendo, coloca negativo. Coloca negativo. Então, se o cara tiver Com certeza. lá, por exemplo, menos 500 no banco, coloca menos 500. O que tiver, coloca lá. Beleza. Na segunda linha, nós vamos colocar as receitas. Colocar as receitas, tá? Existem N planilhas, se as pessoas quiserem consultar no Google aí, baixar N planilhas de fluxo de caixa, tá? E a sistemática é basicamente a mesma. Na outra linha, você coloca as despesas. Mas tá? eu preciso separar as receitas, só te cortando rapidinho, eu preciso separar as receitas em mais de uma linha? Eu preciso ter linhas diferentes? Vai depender, como que é isso? Isso vai ser de acordo com o seu nível de controle que você quer dar para o seu negócio. Tá? Eu,
na gestão das minhas empresas, eu boto tudo categorizado, tá bom? Entendi. Então, para cada tipo de serviço eu coloco numa linha. Para cada tipo de despesa eu coloco em outra linha. Então, Tá? por exemplo, Então, isso aí vai depender do nível de controle. Você, por exemplo, aí presta serviço de planejamento tributário. Aí você colocaria receitas, planejamento tributário. Você presta serviço de consultoria de negócio. Aí você colocaria receitas de consultoria de negócio. Você presta serviço de imposto de renda. Aí você colocaria receita de imposto de renda. Né? Isso. Aí porque isso pode virar um indicador para tomada de decisões. Entendi. Entendeu? Então, o fluxo de caixa pode te ajudar a isso. Entendi. Então, uma pessoa que, por exemplo, vende bolsas e calçados, ela poderia colocar receitas de bolsas, receitas de calçados, certo. E ela pode até colocar até de todos os produtos, às vezes não tem assim, né, necessidade, né? Aí vai o nível de controle que a pessoa quer ter. Eu não gosto no fluxo de caixa de abrir muito, tá? Aí é uma opinião própria. Eu gosto de colocar uma categoria que eu julgue importante, tá? Se eu precisar de ver no detalhe, aí eu gosto de pegar outros relatórios que vão fechar com esse número. Se eu tive lá, vamos supor, 50 mil de venda de sapatos, aí lá eu vou depois gerar um outro relatório e compor o que foram aqueles 50 mil, tá? Que eu acho que você pode ter várias ferramentas financeiras, né, gente? Nós estamos falando apenas do fluxo de caixa, tá? Então nós temos um demonstrativo econômico financeiro, por exemplo, que é contábil, né? Ele não é igual ao fluxo de caixa, o objetivo é diferente, tá bom? Por exemplo, a demonstração de resultado do exercício é para demonstrar o lucro. É demonstrar o lucro que a empresa teve no mês. A demonstração de fluxo de caixa é para demonstrar a geração que a empresa teve de caixa. Se foi uma geração de caixa positivo ou uma geração de caixa negativa. Entendi. Então, é melhor que nessa planilha de fluxo de caixa separe-se em categorias, sim, de receitas, mas não tão abrangente. Menos categorias, vamos falar assim, né? Umas categorias mais básicas. Mesmo porque é um relatório que, na minha opinião, tem que ser objetivo. Tá. Porque senão ele precisa ser objetivo. Porque tem que ser objetivo para a pessoa conseguir alimentar, né? Que se ela faz amplo demais, ela vai ficar com preguiça, não vai ficar alimentando. E aí que você falou da disciplina, do rigor de se fazer sempre. Então, se você faz uma coisa muito aberta, né, dá esse problema. Beleza, então aí colocamos lá receitas. Então, receitas tem tudo a ver com o que entra dentro da sua empresa. A entrada... Isso. Aí, beleza. Depois vem despesa. Despesas. O mais importante, gente, controlar cada centavo. Tá? Não pode ser no achismo, tem que ser o real, o que realmente aconteceu. Se você tirou R$10 do caixa e foi ali comprar pão de queijo para uma reunião que você vai ter com um cliente, você vai lançar essa despesa de R$10 com pão de queijo. Independente de como você vai classificar isso, tá? E depois você vai para a linha de despesas, tá, Érica? Continuando aí sua pergunta. Isso. Na linha de despesas, você vai classificar conforme a sua necessidade. Também tá? é a mesma coisa. Então, receitas vai dividir em poucas categorias também? Como que é? Eu gosto de trabalhar com poucas categorias no fluxo de caixa. Categorias importantes, tá? Relevantes. Tá? Por exemplo, uma das coisas, né, até indo um pouco mais além do que o tópico que nós estamos falando agora, mas uma das coisas importantes que o fluxo de caixa proporciona é você saber os seus picos, né, de despesas, por exemplo. Então, vamos supor que no quinto dia útil você paga a sua folha de pagamento. Você vai ter lá a folha de pagamento, funcionários, no quinto dia útil. É um valor alto. Para que você vai colocar a conta da internet, o aluguel, no mesmo dia da folha de pagamento, sendo que é uma época que vai sufocar o seu caixa? Né? Por isso a importância de você abrir as despesas para você ter esse controle. No fluxo de caixa, geralmente as despesas que você utiliza são quais, assim, mais básicas, que você vê de básico mesmo? Dentro do Olha, isso vai para cada perfil de negócios, né? Vamos dizer assim, eu não lembro de cabeça o meu, mas eu uso poucas categorias, mas seria, por exemplo, a folha de funcionários, impostos, as despesas de estrutura, né? Por exemplo, aluguel, internet, telefone, né? Despesa com sistemas, consultorias, né? E assim, aí depois disso, às vezes assim, acaba ficando muita despesa picadinha. Aí essas despesas picadinhas, geralmente, a gente agrupa, entendeu? Né? Em outros, por exemplo. Né?
Agora, quem vende o produto também teria uma linha de despesa, seria tipo de compra de fornecedores, compra de materiais, compra de mercadoria, vem aí? Isso, aí no caso não é custo de mercadoria vendida, tá? Custo de mercadoria vendida você vai ver na DRE, é pagamento de fornecedores, Pagamento de tá fornecedor. bom? Pagamento de fornecedores. Se você quiser classificar pagamento de fornecedores de produtos do estoque, tudo bem, não tem problema. Você pode separar categoria de pagamentos de fornecedores para estoque, categoria de pagamento de fornecedores diversos, porque às vezes você compra o material de escritório, essas coisas. Tá? Lembrando, fluxo de caixa é pagamento, dinheiro que sai do caixa, que vai sair do caixa. Você realmente tem que fazer o desembolso. Então, beleza. Para as pessoas não se confundirem, tá, Érica? Porque existe o custo da mercadoria vendida. E isso não vai no fluxo de caixa. Não, é o pagamento, por exemplo, se você vende brinquedos, aí você vai ter uma linha lá, pagamento de fornecedor, que você foi lá e comprou o brinquedo daquele seu fornecedor, que depois você vai revender por um valor, vai ter um lucro, perere. Mas ali é o que você pagou para o fornecedor para comprar aquele produto, né? Você pagou esse fornecedor, às vezes você comprou e ele te deu prazo, parcelou de 3 vezes, 4 vezes. Às vezes é uma mercadoria que está no seu estoque, às vezes é uma mercadoria que já virou receita, que é o melhor cenário, né? O melhor cenário é você comprar, vender antes de você pagar. Que aí você trabalha com fluxo de caixa de terceiros, que isso aí é um pouquinho mais além. Mais além e é o ideal, você falou. Bom, beleza, é o ideal. Eu estou com a minha planilhinha lá, então eu coloquei na primeira linha o meu saldo que eu tenho em caixa, depois eu coloquei as linhas todas de receitas, depois todas as linhas de despesas. Aí agora eu tenho que pensar no período que eu vou trabalhar aquele fluxo de caixa, geralmente é no mês, né? Tem gente que trabalha trimestral, mas o ideal é mensal, né? Ô, Érica, eu não recomendo trimestral, tá? Eu recomendo, no mínimo, semanal. Tá? Dependendo do porte da empresa, trabalhe-se até diário. Tá? Então, vai depender do tamanho do controle que você quer dar, né? E a necessidade do seu negócio. O tamanho do seu negócio. Tá bom? Por que é importante você trabalhar isso de forma semanal, Érica? É muito legal você chegar, por exemplo, numa quinta-feira, sexta-feira, e falar assim, o que eu tenho para pagar na semana que vem? Entendi. O que eu tenho de disponibilidades hoje e o que eu tenho de contas a receber para a semana que vem. Que aí você vai ter uma noção de um fator muito importante na empresa, na gestão financeira, que é um cálculo muito, muito fácil até de fazer, que chama necessidade de capital de giro. Certo. Então, vamos lá. Aí eu peguei a planilha, coloquei os dias, né? Eu tô organizando, eu tô do início, a pessoa tá começando a fazer o fluxo aqui, né? Então ela fez tudo isso bonitinho. Aí ela colocou, vamos falar que ela tá fazendo a planilha de Excel. Aí ela colocou lá, vai começar no dia 1º de junho. Aí ela tá vendo, ó. O que eu tenho que pagar no dia 1º? Aí ela colocou tudo lá certinho. Agora, o fluxo de caixa não é uma projeção, ela pode fazer como projeção, como uma planilha de orçamento futuro, mas ela, por si só, o fluxo de caixa vai ser para você monitorando, como você está falando, o dia. E aí você vai, no dia 1º, tudo que tiver entrado de receita, você vai colocar lá. Tá. Beleza. E tudo que você tiver tirado do seu caixa, você vai registrar lá. Mas esse fluxo de caixa pode já trazer as projeções do que você vai ter que pagar no dia 2, no dia 3, no dia tal. E aí as pessoas, a maioria pergunta, e como que eu vou fazer a projeção da receita? Eu não consigo fazer projeção de receita. Como que eu faço? Aí depende do negócio de cada um, né? Vamos supor, você vende mercadoria, tá? Você vai vender essa mercadoria no cartão de crédito. Né? Então você já sabe quando que você vendeu, você sabe que você vai receber em 30 dias. Por isso a importância de um sistema financeiro para ajudar você a controlar. Mas e se a pessoa... Planilha, para quem é pequenininho, ajuda, mas o importante seria um sistema. Mas você pode colocar isso numa planilha. Vendi aqui agora, vou receber no dia 30. Você coloca lá no dia 30 que você tem essa projeção de recebimento e, inclusive, você vai colocar lá no dia 30 que você tem que pagar uma tarifazinha de cartão de crédito. Que você vendeu por 1.000, mas a operadora de cartão te cobrou R$80 lá de taxa. Então você vai colocar os 80, aí vai virar uma despesa na linha de despesa com taxas de cartão de crédito.
Aí, beleza. entendeu? Aí a pessoa fala, mas eu não sei se eu vou vender tanto e tal, então eu não estou conseguindo fazer essa projeção. Aí, vamos falar, tá zerado lá. E pode ser que no dia primeiro ela tinha deixado zerado, mas no realizado ela vendeu os R$ 100. Aí ela registrou Ótimo. lá os R$ 100 que ela tinha. Nós estamos falando que essa é uma primeira forma de controle financeiro, né, Wagner? Porque a partir Sim, daí a gente vai ver que tem várias possibilidades, até de uma previsão, de você realmente aumentar essa questão do controle. Mas o básico do básico seria essa planilha. E aí, é. a partir O daí, básico, né, Érica, assim, só te interrompendo um minuto, assim, o básico, né, para quem nunca fez, se ele começar registrando tudo que entra e tudo que sai, por mais que é um fato que já aconteceu, já ajuda, uhum, entendeu? Desde que ele pegue essa informação e trabalhe em cima dela, né, e não simplesmente registre por registrar, sim. Porque a tá primeira bom? forma até de você fazer um planejamento financeiro é você ter uma foto, né, do que acontece. E para você ter uma Sim, foto que acontece, quem não tem controle nenhum, pelo menos fazendo esse registro, já começa a ter uma noção das ideias, né? sim, já começa a ter uma noção para onde que está indo o dinheiro. Aí, enfim, então com essa planilha bonitinha, agora a gente começa a registrar. Isso. Bonitinho, bonitinho. Como você disse, até para quem está começando, o ideal é até que seja diário também, assim, para não deixar passar nada, né? Então, todo dia Sim. lá, coloca como uma rotina do seu dia lá, mesmo que não tenha entrado nada, que você não tenha pago nada, dá uma olhada na planilha e coloca lá, 000, pronto, registrou. Foi controlando. Beleza. Aí você criou esse primeiro controle, essa primeira ideia, essa primeira. Já está alimentando e tal. Você já começou a ter essa questão do controle. Você pode, a gente estava falando das ferramentas. Isso pode ser feito numa planilha de Excel para quem é pequenininho, ou já ter um sistema para fazer isso. Existem hoje no mercado até Sim. sistema grátis, não tem, Wagner? Ô, Érica, existem sistemas gratuitos bons, inclusive para quem é MEI, por exemplo, né? Uhum. Para quem é simples nacional que fatura até na primeira faixa de isenção lá primeira faixa de tributação do simples, né? É lógico que são sistemas com um pouco mais de limitação de recursos, né? Para habilitar todas as funções deveria pagar uma licença mensal, mas atenderia perfeitamente para esse fim. Vocês aí pela W Trindade, os clientes que são MEIs, por exemplo, de vocês têm um sistema que você fornece para eles irem registrando? É que nós fornecemos não, mas nós indicamos uma empresa parceira que é a OMI, né? A OMI é um dos melhores ERPs para pequenas e médias empresas, é um sistema na web e ele é gratuito para MEI e para quem é do Simples Nacional, que está ainda na primeira faixa do Simples. Ele tem uma limitação de emissão de notas e tal, mas atende para quem está começando. É OM, OMIE, OMIE. OMI. Aí a pessoa digita no Google aí também, já vai conseguir, né? Sim, Aí com ela baixa, certeza. começa a utilizar. E por que que indica já fazer um sistema? Para você já começar a ter uma familiaridade, quando for evoluindo e crescendo, você depois paga esse valor, né? Sim, faz um upgrade, é. Faz um upgrade e tal. E é Então um aí, sistema web, sabe, Érica? É um sistema web, a pessoa, se ela estiver viajando lá, curtindo uma praia, ela fala, ó, quando eu acordar eu vou fazer o controle financeiro da minha empresa do que aconteceu ontem. Ela vai lá e faz rapidinho no notebook e vai lá pra praia comer camarão, tomar cerveja. beleza. Então ela tá no sistema, tá tudo bonitinho, tá tudo funcionando lá, o sistema ela vai acompanhando. E aí, agora, a partir do momento que a pessoa pelo menos conseguiu entender, né, onde está o dinheiro dela, começou a controlar, começou a ter um rigor maior e tal, o fluxo de caixa te permite também a trabalhar, que a gente estava já iniciando aqui, a falar dessa parte da previsibilidade, né? Da previsão, Sim, de você começar a ter previsões e ideias até para tomar decisões mais assertivas de saldo para investir, de saldo sim, de um lucro que você vai, né, colocar no seu negócio de novo. Enfim, inclusive até, eu posso dizer, e aí você me fala o que você acha disso, eu acho que a partir de um fluxo de caixa bem feito assim, até quem fala assim, mas como que eu vou fazer previsão de receita? Eu, na minha opinião,
Eu sempre penso assim, a gente pode prever receita. Mesmo Pode. quem fala assim, não, mas não tem como e tal, não sei o que, não sei o que. Ela é fundamental, porque na hora que você começa a fazer umas previsões de receita, e entendendo o seu negócio, e você tipo, coloca como meta. E aí você coloca o gás para cumprir aquela previsão que você fez, entende? Sim. É Concorda? muito importante, Érica. Inclusive, indo um pouquinho além, você pode ter o cálculo, por exemplo, do seu ponto de equilíbrio, Uhum, né? Então, o que que seria o ponto de equilíbrio? Você tem já todas as suas despesas fixas, uhum, tá? Então, para você pelo menos pagar as suas despesas fixas, você tem que vender X por uhum, mês. Você uhum. pega X por mês e divide pelos dias que você trabalha. Por exemplo, você trabalha 20 dias úteis no mês, 22 dias. Você vai ter a meta de vender X por dia. Então Uhum. você pode trabalhar de forma orçamentária, tranquilamente. E não é algo muito difícil de se fazer. Não, e eu acho que até é a forma de motivação de vendas também, né? Ó, vamos traduzir em números. Vamos pegar que a pessoa. Você que é bom de matemática aí, hein, Wagner? Vamos falar que a pessoa ela tem uma despesa de R$ 1.000 por mês para pagar aluguel, para pagar Peraí, deixa eu abrir o funcionário. Excel aqui. Deixa eu abrir o Excel. Aí você falou, ela tá com R$ 1.000 aí de despesa. Aí, ou seja, ela tem que vender pelo menos R$ 1.000 para ficar no 0 a 0, para empatar. Depende. Se for mercadoria, ela tem que pensar que tem um custo. Vamos supor Ah, que ela tem uma margem de 50%. Ela teria que vender R$ 2.000, porque 50% é custo, senão ela estaria tomando prejuízo. tá. Você falando, eu tô pensando em serviços, né, mesmo. Então, vamos falar de Em produtos. serviço, sim, com certeza, Vamos falar de né? produtos Em também. serviço, Vamos falar em produtos também, enfim. Aí para ela empatar, no caso de serviços, como para ficar igual, teria que colocar até um 50% mais. Mas aí ela faz a sim, análise, serviço ela teria que vender 1.000, produto ela teria que vender 2.000 para empatar. E aí, ou seja, você falou que você pega esse montante, divide por 20 dias úteis, que é o período que você vende, se você, né? Aí eles vão falar a conta, 1.000 dividido por 2.000 dividido por 20 fica fácil, né? Fica lá 100. Agora, 1.000, vamos falar, 1.000 dividido por 20 que dá uma dízima aí. 500, Vamos colocar. Aí ela tem que vender, por exemplo, sei lá, então, R$ 200 por dia. Aí ela colocou lá, R$ 200 por dia ela tem que vender. Se ela viu que no dia X ela não vendeu 200, ela vendeu 150, ela sabe que no outro dia ela vai ter que correr atrás para e vender 250. vender os 250. Então, ou seja, a gente começa a fazer consegue fazer uma previsibilidade mesmo, como eu estou falando, uma planilha orçamentária. E aí vem, né? Sim, Mas como é que eu vou fazer para vender? Que tá difícil. Aí já são outros 500. Aí já entra numa outra live que nós vamos falar de marketing, de com estratégias. certeza. Mas Mesmo porque a empresa que vende não sobrevive, né? são técnicas de vendas. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: e inclusive, Wagner, isso é até interessante, porque é a partir disso também que você consegue fazer uma previsão de despesas, igual você tinha falado um pouquinho antes. Você tinha falado assim, ele sabendo disso, ele sabe, por exemplo, assim, pô, eu não posso comprar isso daqui a mais agora. Agora não é o momento para eu Sim, pintar não a é o parede momento. do meu negócio, né? Claro, até para você se organizar do ponto de vista de despesas fixas, né? Uhum. Vamos supor, a pessoa ela tem R$ 10.000 de despesa com folha de pagamento no quinto dia útil, né? Aí ela tem, sei lá, mais R$ 5.000 que é a despesa de aluguel. Para que ela vai colocar no mesmo dia, Uhum. Ou seja, fazer né? uma previsão de pagamento, já dividir as datas de Negocia, vencimento, datas de sim, vencimento. negocia. Isso. E aí ela sabe Negocia que com o fornecedor, isso é muito comum. isso, por exemplo, ela sabe que naquele dia vai ter, não vendeu, deu problema, ela vai ter que pegar o telefone e falar com o fornecedor. Fornecedor, eu preciso dilatar um pouco aqui, porque eu tô sem dinheiro em caixa, não posso, né? Me dá. Né? São as negociações que são feitas aí, né? Ou Sim, seja, é comum. é comum. E outra coisa que me conta aqui, Wagner, só nessa planilha de fluxo de caixa, a gente também poderia colocar uma linha. Você falou aí do pagamento, né, do salário do empreendedor, dele ter um salário Claro. fixo, que vai ser uma despesa dele, ele vai fazer a retirada, e ele vai retirar só aquilo ali,
por enquanto. Ele não vai ficar saindo no caixa pegando dinheiro à toa, não. Vai pegar a sua retirada. Isso. E aí... É importante. Isso é importante. Eu falo porque acontece isso, né? Fala assim, não, hoje eu tô merecendo. Aquele eu mereço, né? Hoje eu tô merecendo. Eu mereço. Essa... Mas merece, o empresário merece tirar também, mas ele tem que fazer com sabedoria, né? Aí ele vai falar, e aí me conta, eu também, seria no fluxo de caixa também eu colocaria uma linha que seria na despesa, não sei assim, que eu poderia, tipo, deixar com um saldozinho para criar a minha reserva de emergência, reserva de investimento, também entraria aí? Colocaria, você pode até fazer o seguinte, né? Você inclui depois da geração de caixa, né? Então você tem a última linha, última linha, entre aspas, né? Que seria a geração de caixa, né? Então você pode criar uma linha depois e colocar, por exemplo, a reserva de emergência, tá? E realmente sacar esse dinheiro e transferir para a reserva. E esse dinheiro disponível, ele não vai ficar disponível, ele não vai aparecer no seu fluxo de caixa lá em cima. Tá? Certo. Ele não pode aparecer no seu saldo inicial. A reserva ela não pode ser considerada como saldo disponível, porque é um dinheiro para emergência. É um dinheiro que às vezes ele vai ser utilizado para essas pequenas quebras de caixa. Então você faz uma reserva de fluxo de caixa, né? Sei lá, de 6 meses, 1 ano de despesas fixas, né? Para eventuais problemas de fluxo de caixa. Então, poxa, você colocou a meta lá de vender R$200 por dia, não conseguiu vender, você vai ter um fornecedor para pagar, se você não pagar, você vai pagar multa, vai pagar juros e tal. Pô, você tem uma reserva para suprir isso, depois você devolve esse dinheiro para a reserva financeira. Tá, então só para a gente também ser bem claro aqui, que eu sei que também são, que pode parecer corriqueiro para a gente, né? Mas então só para ser claro, a reserva de emergência, gente, é um dinheiro que você vai separar extra, que normalmente o ideal para a empresa seria de 12 meses, né? Vamos falar assim, o ideal seria você ter em caixa 12 meses o valor das suas despesas fixas. Então, suponhamos que você tem uma despesa aí fixa de R$1.000 por mês, o ideal é que você tivesse uma conta separada, um investimento, por exemplo, que você pode fazer, um investimento no Banco Inter, em outro banco específico, né, que você tem ali. Você teria R$12.000, então, que seria 1.000, que é a despesa fixa vezes 12, R$12.000. Isso. Você teria numa conta diferente, num investimento diferente, rendendo ali. E aí o que a gente está falando é o seguinte, para vocês sempre alimentando essa reserva. Vamos supor que hoje você não tem reserva nenhuma, você está zerado. Então, a gente está falando para no seu fluxo de caixa, você depois colocar uma linha lá no final e falar assim, todo mês eu vou juntar R$100 por mês para gerar caixa. Aí você vai pegar esse dinheiro, vai colocar nessa conta separadinha lá nesse investimento e ela nem vai aparecer como saldo para você. Porque você tem até que esquecer que você tem aquilo ali. Porque se você achar que você tem, você vai gastar, né? Vai querer viajar para Disney, né? Opa! Então, a gente tem 50 contas aqui. Isso. E nós estamos recomendando isso. E para quem ainda está até mais avançado, eu acho que ainda daria até para fazer mais uma linhazinha, além do caixa de reserva, ter uma linhazinha de investimento. Você ir fazendo reserva de investimento. De reserva de investimento no seu próprio negócio. Com certeza. Isso é possível. Pode parecer principalmente para quem está totalmente descontrolado financeiramente, pode achar, nossa, ela está querendo que eu faça caixa de reserva de emergência, caixa de investimento no meu negócio, mas é totalmente possível, né, Wagner? Com certeza, é só começar. Começa aos poucos. Isso aí acaba se tornando até um vício. Você chega e fala assim, poxa, eu consigo. Então a pessoa vai e começa, poxa, esse mês eu consegui 1.000, esse mês mais 2.000, 3.000. Na verdade é bom você trabalhar com meta, né? Igual você falou, né? É bom você ter uma meta do que você vai vamos dizer assim, juntar, poupar por mês, né? Mas isso realmente se torna um hábito, né? E a sua empresa agradece. A questão do prazo, né, Eric, igual você comentou de 12 meses, é o que se fala hoje, né? Que é um nível de segurança. Muito por causa da pandemia do Covid. Antes da pandemia do Covid, se falava 6 meses. 6 meses, 3 meses e tal. Agora se fala em 1 ano. Por quê? Viu-se que podem acontecer situações que realmente fogem totalmente do controle do empresário. E eu vou falar com vocês uma coisa. O cliente que eu, como contador, eu acompanhei a situação de vários clientes
na época do Covid. Eu acho que assim, a gente já está se livrando do Covid. Ainda temos uma crise econômica, mas não é o que era há um ano, há 2 anos atrás, quando se fecharam os comércios, a cidade foi trancada, né? Então, o que eu vi foi uma situação de caos, de algumas empresas que não tinham controle financeiro e simplesmente quebrarem. Agora, aquelas que tiveram controle, elas conseguiram passar por uma situação complicada, mas de forma ainda segura, sabe? Puderam conduzir melhor essa situação de crise. Até porque, Wagner, isso que você colocou é interessante, a pessoa que já tem esse controle, mesmo que ela esteja quebrada que eu digo assim, zerada, o fluxo de caixa dela esteja zerado, como ela tem esse controle, ela consegue pegar, por exemplo, um empréstimo num banco e ela, por ter controle, ela sabe como se programar para pagar esse empréstimo. Ela sabe pagar essa dívida. Então, ela pode pegar esse investimento, né, esse crédito aí num banco qualquer até, e ela, como ela tem controle, ela sabe que ela vai pagar. E aí, nesse momento, por exemplo, que ficou da pandemia, ela com controle, ela pode agora estar quitando tudo e tá respirando novamente. Agora, uma pessoa que tem controle, não dá para pegar dinheiro emprestado, que só vai virar bola de neve. E eu vou emendar ainda mais uma frase, né? Empresa não quebra por dívida. Empresa quebra por falta de fluxo de caixa. Tá? Então, não é um problema pegar empréstimo, desde que você tenha organização para pegar esse empréstimo. Que você consiga pagar esse empréstimo. Né? E, numa boa, pegar empréstimo para cobrir fluxo de caixa já não é uma decisão muito sábia. Geralmente, pega-se empréstimo para investimento, para expansão, para a empresa crescer. Para cobrir fluxo de caixa é aumentar a venda, né? E diminuir despesa. É uma coisa muito emergencial, né? Que aconteceu demais na época da pandemia, né? Que eu acho assim que ninguém esperava que ia ficar praticamente 2 anos fechado. Né? Bom, eu acho assim que a gente foi claro que se alguém tiver coisas assim para colocar, né? Porque igual você falou, né, Wagner? Vira um vício. Eu sou meio viciada, vou te falar a verdade, que eu sou viciada em fluxo de caixa, da minha empresa pessoal. Eu sou daquelas assim que não passa um dia sem conferir. E eu sei tudo, então eu sei, por exemplo, se alguém o banco me cobrou uma taxa errada, eu sei porque eu tô ali de fiscalzinha mesmo, ferrinho de dentista. Então eu sou viciada. Então, às vezes, para quem tá viciada, né? E você que trabalha com isso constantemente, a gente tentar ser bem simples na nossa fala e na nossa... É até desafiador, eu falo, porque a gente está vivendo aquilo ali, né? E às vezes a gente não está passando pela situação que aquela outra pessoa está. Falou viciado. Mas Érica, você falou uma coisa muito importante. Você falou uma coisa muito importante, tá? Que é fazer todo dia. Sabe? Inclusive, se eu puder dar um conselho para o empresário que está nos assistindo, que está acompanhando a nossa live, é o seguinte: o dia a dia ele vai te boicotar. Ele vai te boicotar. Você vai começar a trabalhar, você vai encontrar N problemas para se resolver e vai fazer você adiar fazer o seu controle financeiro. Então faça a primeira coisa do seu dia, o controle do seu financeiro. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer, a não ser que você terceirize isso. Se você terceirizar, nós temos aqui a retaguarda, fazemos isso aí com muito valor, né? Podemos acompanhar. Mas para quem não tem condições ainda de terceirizar o seu financeiro, ou colocar um funcionário, ou colocar um BPO financeiro, faça a primeira atividade do dia. Sentou na cadeira do escritório, faça a conciliação financeira, lança seu fluxo de caixa, alimenta seu sistema, enfim, coloca todas as informações do que aconteceu na sua empresa, para que você não perca o controle. E é igual você falou. É aquela história, né, Érica? É aquela história. Se você deixar de pagar a Claro vai te ligar e vai te cobrar. Se o seu cliente deixar de te pagar, né, e você não cobrar ele, se ele esquecer de te pagar, às vezes ele foi de sacanagem, não, o cara esqueceu, não tem controle, o cara. Se você não cobrar ele, ele nunca vai te pagar. E aí vem aquela coisa assim, nossa, quando se você demorou para ver, se você não faz diário, às vezes a coisa demorou tanto tempo que você fica até sem graça de cobrar, a coisa passou e você perdeu ali até o time da coisa. Mas é igual você disse, eu falei assim, é viciado mesmo. Depois que você começa, é vício. E aí eu lembrei da Luísa Helena Trajano, que sempre falava na live dela que quando ela ainda estava lá operando os negócios, que agora ela, né, do conselho e tudo, mas quando ela era
a CEO responsável, a primeira coisa que ela fazia, mesmo com milhões de lojas, era sentar na mesa dela e falar, cadê meu relatório aqui de fluxo de caixa para eu analisar? E ela analisava sempre, sempre, sempre. Todos os dias. Porque você fica viciado mesmo, você vê aquilo ali, você vê o resultado que aquele controle tem, e acaba que fica uma coisa tão no hábito e no processo, e tão rápida, né? Que vai. Sim. Né? Wagner, aqui ó, Ótimo. Wagner é o melhor. Mila. Mila Chaves. Valeu, Mila. Obrigado. E assim, então, pessoal, eu estava dizendo antes, acho que a gente, né, conseguiu falar de uma forma simples, explicar aqui como que faz, e tanto eu quanto o Wagner, eu tenho certeza, nos colocamos à disposição de todos vocês aqui, que vocês tiverem dúvidas, contem conosco, que nós estamos aqui para o crescimento das pequenas empresas, né? Pequenas e médias. Obrigada a todos vocês, obrigada, Mila. Obrigada a todos vocês que seguiram a gente aí. Wagner, muito obrigado, né, por topar, tá sempre junto comigo aqui topando e a gente criando essa série aí. E a gente se encontra na sexta-feira da semana que vem, às 13 horas, viu, pessoal? Beleza, Érica. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E, pessoal, obrigado aí por acompanhar. Qualquer dúvida, estamos à disposição. É só chamar no direct aí do Instagram, né? E conte conosco. Obrigadão, pessoal. Então, Um abraço a todos. Gente, já deixa a galera avisada. Sexta-feira que vem, às 13 horas. Um abraço. Tchau.